Às vezes o medo não nasce do escuro, mas daquilo que o homem cria para enfrentá-lo. A Ilha das Bonecas não é apenas um lugar. É um espelho da alma humana, onde a solidão, a culpa e o desejo de redenção se misturam em silêncio. Porque no fim, as bonecas não assustam por estarem vivas, mas por nos lembrarem de quem um dia fomos. Bem-vindo ao 4 Atos, o canal que mergulha nas histórias, culturas e mistérios que o mundo tenta esquecer. Aqui cada relato é contado em 4 atos: origem, ascensão, queda e legado, revelando os lados mais sombrios da natureza humana. Ato 1: a origem das bonecas. Hoje, começamos uma das histórias mais perturbadoras do México. Um lugar onde o tempo parou, e os olhos de bonecas velhas parecem acompanhar cada visitante. Este é o primeiro ato da Ilha das Bonecas, a Isla de las Muñecas. Nos canais tranquilos de Xochimilco, ao sul da cidade do México, a vida flui lentamente. As águas espelham o céu e barcos coloridos, as famosas tragineiras transportam flores, música e turistas. Mas em meio a tanta cor e alegria, existe um ponto isolado, envolto por névoa e silêncio. Uma ilha diferente das outras. Uma ilha onde as árvores não dão flores, mas sim bonecas. Tudo começou na década de 1950. Um homem chamado Dom Julián Santana Barrera, nascido em 1921, decidiu se afastar da cidade e viver sozinho em uma pequena ilha. Era um homem simples, trabalhador, que cultivava plantas e vendia o que produzia nos mercados de Xochimilco. Mas o que o levou à solidão permanece incerto. Alguns dizem que buscava paz, outros afirmam que fugia de uma desilusão amorosa ou que queria se purificar espiritualmente. Seja qual for a verdade, a escolha o levaria a se tornar o guardião de um dos locais mais assustadores da América Latina. Certa manhã, Julián teria presenciado uma tragédia. Uma menina brincando perto dos canais caiu na água e se afogou. Julián tentou salvá-la, mas chegou tarde demais. O corpo da criança desapareceu nas águas escuras do canal, deixando atrás de si apenas o silêncio. Dias depois, enquanto caminhava pela beira d'água, ele encontrou uma boneca boiando. O brinquedo estava sujo e danificado, mas Julián acreditou que pertencia à menina. Movido pela culpa e pelo respeito à alma da criança, ele pendurou a boneca em uma árvore. Era uma oferenda, uma homenagem. Mas o gesto aparentemente inocente foi o início de algo que jamais poderia imaginar. Pouco tempo depois, Julián começou a ouvir sons estranhos. Sussurros, risadas, passos leves entre as árvores. Ele acreditava que o espírito da menina permanecia na ilha e que a boneca, de alguma forma, estava viva. Tomado pelo medo, decidiu pendurar mais bonecas para acalmar a presença que o observava. Bonecas velhas, quebradas, sem olhos, que encontrava no lixo, nas margens dos canais ou ganhava de vizinhos. A cada nova boneca, o homem dizia sentir a ilha mais tranquila, mas com o passar dos anos, o que era um simples gesto de devoção se transformou em uma obsessão. Julián começou a ver sinais em tudo. As bonecas o chamavam, ele dizia. Moviam as cabeças, abriam os olhos à noite e até sussurravam seu nome. A ilha, aos poucos, se encheu de centenas delas, penduradas em árvores, cercas, paredes. Uma floresta de bonecas mutiladas, expostas ao sol e à chuva, que pareciam olhar para o nada, ou para quem ousasse olhar de volta. Os moradores da região começaram a chamá-lo de El Hombre de las Muñecas, o Homem das Bonecas. Para uns era um louco, para outros, um homem escolhido que protegia a ilha dos maus espíritos. Mas ninguém duvidava de que algo diferente habitava aquele lugar. Dom Julián viveu ali sozinho por quase 50 anos. Entre bonecas, silêncios e fantasmas, transformou a ilha em um santuário de medo e devoção. E mesmo quando visitantes o alertavam de que o lugar parecia amaldiçoado, ele apenas respondia: "As bonecas me protegem. Elas cuidam de mim." Mas o destino ainda guardava o último ato dessa história. E o fim de Dom Julián seria tão sombrio quanto o início de sua lenda. Ato 2. A morte de Dom Julián e o legado da ilha. Após décadas de isolamento, Dom Julián Santana Barrera envelheceu em meio às bonecas que havia pendurado. Cada uma delas tinha um nome, uma história e, segundo ele, uma energia. Algumas sorriam, outras pareciam chorar. Julián dizia que as bonecas guardavam as almas das crianças perdidas nos canais de Xochimilco e que elas o protegiam de algo maior, algo que ele nunca conseguiu explicar. No início dos anos 2000, sua saúde começou a fraquejar. Ainda assim, ele nunca abandonou a ilha.
Em abril de 2001, Julian comentou com seu sobrinho que sentia a presença da menina com mais força do que nunca. Dizia ouvir sua voz chamando por ele, vinda das águas. Poucos dias depois, enquanto trabalhava próximo ao canal, Julian foi encontrado morto, afogado, no mesmo local onde a menina havia morrido décadas antes. Para os moradores não havia dúvidas. A menina havia finalmente levado Dom Julian consigo. Outros acreditam que ele simplesmente sucumbiu ao cansaço e à solidão. Mas o mistério de sua morte apenas fortaleceu a lenda. Após seu falecimento, a família de Julian decidiu preservar a ilha como ele deixou. As bonecas permaneceram nos mesmos lugares, penduradas, cobertas de poeira e teias de aranha. Hoje, a ilha é um dos principais pontos turísticos de Xochimilco, visitada por centenas de pessoas todos os meses. Os visitantes descrevem sensações estranhas, calafrios, sons inexplicáveis e até bonecas que se movem sozinhas. Muitos deixam novas bonecas como oferenda, acreditando que isso agrada os espíritos da ilha e o próprio Julian. Com o tempo, a Ilha das Bonecas se transformou em um ícone da cultura mexicana, mas também em um espelho das nossas próprias sombras. Ela revela o medo que o ser humano tem da morte, da solidão e do desconhecido, e ao mesmo tempo mostra o poder da fé e da devoção, mesmo quando beiram a loucura. Sociólogos e antropólogos enxergam o lugar como uma expressão do sincretismo religioso mexicano, onde crenças indígenas se misturam com o catolicismo e com o culto à morte. Para muitos, Dom Julian não foi um louco, mas sim um homem que viveu entre dois mundos, o visível e o invisível, um guardião de um espaço sagrado que a modernidade tentou esquecer. Hoje as bonecas continuam lá, algumas com olhos faltando, outras com o corpo dilacerado, todas marcadas pelo tempo. Quando o vento sopra pelos canais, elas balançam, rangem e parecem observar. Dizem que à noite é possível ouvir risadas infantis ecoando pela água. Outros juram que viram sombras andando entre as árvores. Talvez seja apenas o vento, ou talvez algo que nunca partiu. A Ilha das Bonecas é mais do que uma lenda urbana. É um lembrete de que o medo e a fé andam lado a lado, e que por mais que tentemos escapar do passado, ele sempre encontra uma forma de nos chamar de volta. Este foi o segundo ato da história da Ilha das Bonecas, aqui no 4 Atos, o canal onde cultura, mistério e história se encontram em um só lugar. Se você gostou dessa narrativa, inscreva-se no canal 4 Atos, curta, comente o que achou e compartilhe com alguém que também ama histórias sombrias. Porque no 4 Atos, cada história tem um início, um auge, uma queda, e um fim que talvez nunca tenha fim.